Olá, que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam com você. Sempre seja muito bem-vindo ao canal. Curta, se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder conteúdo. Segundo a meteorologia, está fazendo 33 graus aqui na cidade de Presidente Venceslau, mas eu acho que a sensação térmica está bem maior. Mas hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre também a esclerose múltipla e a fé. Eu estava conversando com a minha namorada, a Thay, que mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nós conversamos em chamada de vídeo pelo celular, várias horas durante o dia. Ela é uma pessoa muito especial na minha vida. Eu conheci ela em chamada de vídeo no dia 14 de fevereiro de 2022. Mas isso é uma outra história para uma outra oportunidade. Mas o assunto que eu quero trazer para você aqui hoje é o seguinte: ela tem sequelas da esclerose múltipla, ela tem muita dificuldade de andar, da mesma forma que ela tinha muita dificuldade de falar. Hoje, graças a Deus, ela fala super bem. As pessoas conseguem entender o que ela fala normalmente. E isso tem a ver com a gente conversar todos os dias por várias horas em chamada de vídeo. E também as atividades passadas pela fonoaudióloga. Já faz tempo que ela parou de fazer fisioterapia. E ela disse que a fisioterapia não valia nada, sabe? Que era desgastante e não funcionava. E eu cheguei para ela e falei: não, não é assim. Eu faço fisioterapia, eu tive o diagnóstico em setembro de 2012. E eu faço fisioterapia desde sempre. Mas eu vou contar 2013. Por eu achar que não estava funcionando, eu muitas vezes eu fazia do jeito que eu queria, de qualquer jeito. Eu faltava muito, era me passado um tempo de exercício, eu fazia bem menos do tempo. Às vezes era passado um número de exercícios para fazer e eu falava, eu não tô aguentando mais. E eu tô cansado, eu tô muito cansado, mas às vezes eu nem tava tão cansado assim, mas simplesmente porque eu achava que não tava valendo de nada. Eu achava que eu fazia aqueles exercícios, estava a mesma coisa todos os dias. E ela me falou isso hoje e eu resolvi falar para ela que eu sempre falei para ela sobre isso e eu contei para ela o que aconteceu e eu resolvi contar para vocês aqui. Às vezes nós achamos que uma atividade que o médico nos orienta a fazer, o profissional da saúde que está nos acompanhando nos orienta a fazer, e a gente acha que a gente vai fazer hoje e amanhã já vai sentir melhora. Mas não é bem assim. Ele vale muito de uma constância, de uma rotina, de uma perseverança e de uma obediência. E eu falei para ela hoje e contei até aquela história do fala do profeta Eliseu, foi procurado por um dos principais do rei da Babilônia, eu acho, o rei da Síria, não lembro, que foi que ele tinha lepra. Eu tenho isso aqui na Bíblia, mas eu vou procurar aqui. Ó, gente, é uma história interessante. Vou aproveitar para mostrar para vocês. Como eu tenho dificuldade para ler, muitas coisas eu faço por aqui. Eu uso a inteligência artificial. Você pode me mostrar em qual capítulo e versículo da Bíblia que conta a história de Naamã, aquele oficial que tinha lepra e foi curado pela orientação do profeta Eliseu? A história de Naamã está no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Lá você vai ver como ele, um comandante do exército da Síria, foi curado da lepra após seguir as instruções do profeta Eliseu, mergulhando no Rio Jordão. É uma narrativa bem marcante. Que foi curado porque seguiu a orientação dada pelo profeta Eliseu, que era mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Ele mergulhou a primeira vez, não viu nada. Mergulhou a segunda, não viu nada. Pensou em desistir, mas o servo dele estava com ele e falou: olha, se o rei te mandasse fazer tal coisa, se eu te mandasse fazer outra coisa, o senhor não faria? Eu falei: então, o que o senhor tem a perder fazendo isso?
e ele deu 7 mergulhos no Rio Jordão e ele foi curado. E esse é o mesmo caso que eu falei para minha namorada, para Thay, e é o mesmo caso que eu enfrentei. Quando no final de 2019 eu estava bem debilitado, eu cheguei para Deus e falei, Deus, eu pedi tanto a tua ajuda e o Senhor não me ajudou. E eu ouvi quando a voz de Deus falou assim, olha, eu enviei ajuda. Você simplesmente não ouviu, ou seja, desobedeceu. E no ano de 2020 eu resolvi seguir todas as orientações que foram passadas pelos profissionais, tanto da fono, como da neurologista, da fisioterapeuta, da nutricionista, de todos os profissionais que são vários. E foi o ano de 2020 todinho, foi aonde eu alcancei e tenho alcançado a minha vitória, porque eu obedeci. Mas eu quero dizer para você que a obediência também, mesmo no ano de 2020, só alcançou porque eu nunca deixei de fazer pelo menos um pouquinho do que me era orientado. E isso fez uma diferença muito grande no todo. Como diz aquele ditado popular, que é de grão em grão que a galinha enche o papo. E a Bíblia diz assim, se a gente for fiel no pouco, no muito, ele nos colocará. Eu confesso que eu não fui totalmente fiel, mas eu, graças a Deus, eu tive a misericórdia de Deus na minha vida e ele olhou, sim, para as minhas falhas, mas ele também olhou quando eu clamei por ajuda e foi o que eu fiz o ano de 2020 inteirinho, todos os dias, fazendo as atividades que me era orientado, do jeito que me era orientado, eu pedia, Deus, me ajuda só mais um pouquinho. Deus, me ajuda só mais 100 metros. Deus, me ajuda só mais 100 metros. Que eu fazia todos os dias, eu aumentava 100 metros do meu percurso até eu conseguir atingir o percurso de 12 quilômetros. E eu agradeço a Deus. E sem o uso de andador, que foi muito importante isso. E é o que eu quero deixar para vocês hoje assim. Parece que não, porque a gente está fazendo um tratamento e parece que não está surtindo efeito. Mas conversa com seu médico, conversa com os profissionais que estão te ajudando, veja as orientações que ele está passando, veja se você está seguindo, seja fiel, seja obediente, e você vai ver que a tua situação, assim como a minha situação, pode mudar. E que Deus abençoe você, a sua família. Espero que você goste desse conteúdo. Espero que possa te ajudar. E não deixa de curtir, comentar e compartilhar. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.